Boa noite, Olá, pessoal. pessoal, boa noite. Bem-vindo todos a esse encontro multidisciplinar do NTCO. Hoje aqui representando o Núcleo de Tratamento de Cirurgia da Obesidade, estou eu, Adriano Rios, como cirurgião, Débora como nossa psicóloga, Eric representando a educação física e Maíra representando a nutrição. Para quem não sabe, nós somos uma clínica com 22 anos de existência e experiência em tratamento da obesidade. Nós sabemos que qualquer ferramenta que ofereçamos aos nossos pacientes nada mais é do que uma ferramenta de auxílio e a gente, enquanto grupo, estima, torce, luta, esbraveja para que a gente consiga mudar algo que é inerente à existência humana, que é o estilo de vida. Sem mudar o estilo de vida, sem conseguir dar o apoio necessário, qualquer ferramenta que nós utilizemos contra a obesidade poderá estar fadada ao insucesso, poderá funcionar no início, como qualquer tratamento, mas depois de um tempo, a doença recidiva. A doença obesidade tem fatores genéticos preponderantes, como gênese, como causa, da mesma forma que aspectos genéticos protegem o magro de ruim, ele não engorda, seja lá o que ele fizer ao longo da vida. Eu uso a expressão magro de ruim, mas são indivíduos com metabolismo que é bastante favorável e eles, de fato, às vezes extrapolam e acabam não engordando. O indivíduo que padece da doença obesidade tem alterações genéticas decorrentes da própria existência e do contato com o tipo de padrão alimentar que a gente vivencia hoje, podendo fazer a doença recidivar a qualquer momento, mesmo com tratamento cirúrgico, que é o motivo principal dessa nossa reunião hoje aqui. Assim sendo, eu queria mostrar para vocês as duas principais técnicas existentes como ferramentas para o tratamento da obesidade. Eu friso bem essa coisa da ferramenta, porque não há garantia de cura com nenhuma das cirurgias. Nas duas cirurgias, o emagrecimento em 2 anos é fantástico, o emagrecimento em 5 anos é superior a qualquer outro tratamento para a obesidade. Ou seja, indivíduos com IMC maior que 35, quando fazem a cirurgia da obesidade, têm a melhor opção de controle da obesidade por pelo menos 5 anos, quando comparado a qualquer outro tratamento. A cirurgia da obesidade, portanto, é o padrão ouro para pessoas com obesidade moderada ou severa. Olhando um vídeo de técnica conhecida como bypass gastrointestinal, temos a imagem do estômago em vermelho claro, que habitualmente comporta 2 litros, podendo se estender a uma capacidade de 2,5 litros. Esse estômago ele é cortado, seccionado, grampeado e suturado em dois, um pequeno, que é a nova câmara gástrica, que habitualmente tem 25 a 50 mililitros de capacidade, e o estômago excluso, o estômago grande, que ficará à direita da tela. Não passará comida, portanto, por esse estômago, apenas pelo novo estômago pequeno. Em seguida, na bypass, nós seccionamos o intestino delgado, que se inicia logo abaixo do estômago, em geral de 50 centímetros a 1 metro. Esse corte é feito para separar o intestino também em dois, e a parte distal, a parte com cerca de 5 metros, é conectada, suturada, anastomosada ao novo estômago, o estômago pequeno. Após isso, a gente reconstrói o intestino, fazendo com que as secreções do estômago excluso desçam por uma alça, que vai ter de 50 centímetros a 1 metro, como eu falei, a alça biliopancreática, encontrando o canal alimentar, que trará a comida do pouch, ou nova câmara gástrica, que em geral terá de 1 metro a 1,5 metro. E aí é criado bypass em Y de Roux. Outra técnica amplamente divulgada no mundo, conhecida como sleeve gastrectomy, gastrectomia vertical ou manga gástrica, consiste em preservar o intestino, não há mobilização, secção ou desvio intestinal, porém há uma ressecção, uma retirada, uma extração de aproximadamente 80% do estômago, construindo um novo estômago gástrico em formato de tubo, usando uma sonda que vai gerar um molde, dando um diâmetro a esse novo estômago, que será bastante restritivo.
e com isso é uma cirurgia que implica em não poder se reverter por conta da retirada definitiva dessa porção do estômago que contempla boa parte do fundo, corpo e antro. Para tanto, são utilizados grampeadores, como se vê na imagem, que seguem cortando, grampeando e retirando a maior parte do estômago. Bem, nós temos o intuito de mostrar as duas cirurgias, a intenção de fazer que vocês questionem, perguntem, consigam, de certa forma, sanar as dúvidas, tanto os pacientes quanto os familiares. Enquanto algumas questões vão surgindo aqui, eu gostaria de direcionar uma pergunta para a psicologia. Débora, você poderia nos responder, em breve resumo, qual é o papel do psicólogo no acompanhamento de um indivíduo com obesidade que se presta, que é candidato à cirurgia bariátrica? Noite. Então, Adriano, podemos falar. Nós estamos assim, em duas etapas, né? No primeiro momento, a gente tem uma parte de uma entrevista, junto com a aplicação de algumas escalas, questionários, onde a gente vai abordar aspectos subjetivos do paciente, conforme a relação com a comida, a história de obesidade, processo de decisão para cirurgia, quadro psicopatológico, se há algum histórico de tratamento psiquiátrico, internação, alguma, algum quadro instável de tratamento que precise retomar um tratamento, dar continuidade, estado de saúde mental atual. Enfim, a gente identifica pontos importantes no processo para organizar, estabilizar, dar encaminhamento conforme necessidade, ou de direcionamento a um psicólogo, a um tratamento psiquiátrico, tentando fazer o que o paciente possa minimamente assumir um preparo para responder de maneira mais segura, melhor, na mudança de comportamento que a cirurgia exige. Então, essa é a primeira parte da avaliação da psicologia. Ok. Eric, a primeira pergunta que surge aqui diz respeito a você, diz um pouquinho também a nutrição. Pessoas já preocupadas com o processo final, depois de emagrecer, o que é que faz com flacidez? Como representante da educação física, que maneira o exercício pode ser adequado para diminuir flacidez, melhorar a rigidez? É, já que é a primeira pergunta que surgiu aqui do público que nos ouve. E Maíra, do ponto de vista nutricional, o que é que vocês costumam fazer para ajudar nesse aspecto? Boa noite, pessoal. Meu nome é Eric, educador físico do NTCO. Então, essa pergunta é uma coisa que surge muito lá no consultório, né? Ah, eu quero fazer exercício logo, não quero ficar com essas pelanquinhas, não quero ficar com aquele braço, né, flácido. A gente tem que pontuar algumas coisas, né, que são importantes. O exercício, primeiro que nossa intervenção não vai ser no sentido. Esse vai ser um dos pontos que a gente vai trabalhar, mas não o principal. O que eu posso dizer é o seguinte: o exercício ele vai ajudar, sim, eh, na, na flacidez no pós-cirúrgico, junto com a alimentação, mas também a pessoa tem que ter em mente que tem que ter um histórico já de atividade física. Isso aí o tempo que foi exposto ao excesso de peso também, idade, sexo, isso tudo conta. Mas sim, exercício dependendo do nível, né, de treino, de preparo que a pessoa já tinha tido antes, o fator genético também é muito importante, mas o exercício ele vai ajudar sim a melhorar a circulação sanguínea no local, dar mais rigidez muscular, né? Você vai preencher aquele local com músculo, a região vai ficar mais vascularizada. E assim, mesmo que precise fazer uma cirurgia reparadora, é importante já começar a fazer atividade física aí até antes, né? Antes da cirurgia, para chegar lá no pós-cirúrgico mais preparado, mais apto
um percentual de gordura menor, né? Isso tudo se tratando de flacidez. E assim, mesmo que precise fazer, como eu falei, uma cirurgia, o resultado fica bem melhor, porque vai ajudar na cicatrização, né? Como eu falei, na vascularização daquela região. E também um aspecto não só fisiológico, né? Vamos dizer assim, mas também estético. Mas como eu vou dizer, como eu disse, vai depender muito de pessoa para pessoa. Maíra, é importante a Pronto. nutrição do pré-operatório até o final da vida nesse aspecto aí e em outros Boa- aspectos que você possa nos resumir. Bom, vou tentar resumir, né? Boa noite, eu sou uma das nutricionistas da equipe, né? A gente faz o acompanhamento de vocês, nós nos encontramos em dois momentos no pré-operatório. E como o Eric comentou, né, que o exercício físico, se feito com antecedência, vai ajudar bastante no pós-operatório, a nutrição, a mudança da rotina, dos hábitos alimentares também. A Adriana começou a palestra, o encontro, falando do estilo de vida. Então, eu costumo falar muito de ressignificar essa vida, esse novo estilo de vida de vocês. Então, essa alimentação com maior quantidade, maior volume de alimentos reguladores, de alimentos que tenham uma alimentação com mais frutas, mais legumes, mais verduras, mais hortaliças desde o pré-operatório, sem dúvida aumenta o suporte de vitaminas e minerais que vocês vão precisar. No pós-operatório, pensando a questão da flacidez, né? Então a gente teria que ali avaliar a classificação dessa flacidez. Então a gente vai ter pacientes que vão ter mais sobra de pele, né? E aí realmente a nutrição não vai ter uma atuação tão grande. Mas quando o Eric fala da hipertrofia, né, de preenchimento desse músculo, aí a nutrição tem um papel importante. Então a gente pode pensar a respeito de a qualidade do carboidrato que vocês vão consumir, quanto de proteína vocês vão estar consumindo por dia, qual o horário, né, e como vai ser essa distribuição ao longo do dia, isso é muito importante. Então, o prato do paciente bariátrico, ele tem uma distribuição diferente de um prato de um paciente convencional, normal. Então, eu acho que isso precisa ser dito e avaliado junto com o paciente. E uma das perguntas, Adriane, já puxando o gancho, né, que já foi mandado, foi a respeito da suplementação. Então, essa suplementação, muitas vezes, ela é iniciada em pré-operatório. A gente não espera o paciente apresentar deficiência nutricional. Muitas vezes, a gente já, quando avalia o exame do paciente, ou até mesmo a parte, né, de sinais e sintomas, a gente já inicia essa suplementação, dando esse suporte, que muitas vezes já vai dar energia, já vai dar aquela disposição física que o paciente tanto precisa para iniciar um treino ou para dar continuidade a um volume de treino maior que ele vai precisar, tanto no pré quanto no pós-operatório, né? E aí a gente vai estar fazendo essas investigações. Muitas vezes a gente quer saber bastante da vida de vocês, porque sabe da importância disso, né? De entender a logística, se é um paciente que suporta fazer um exame em jejum, ou exame não, uma atividade física em jejum, se é um paciente que não suporta, que ele funciona melhor no período da tarde. Então, isso tudo a gente vai adequar a alimentação e a suplementação desse paciente. Ok? Tem algumas dúvidas aqui pertinentes ao processo em si e eu vou tentar resumir. Os pacientes passam por um preparo amplo, com vários exames, com várias avaliações, por um processo pedagógico, um processo de aprendizagem. Na minha opinião, junto com a equipe multidisciplinar, eles, pacientes e familiares, são capazes de nos ajudar qual técnica será feita, se bypass ou se sleeve e por quê. A escolha da técnica é algo bastante complexo, mas pode ser resolvido de maneira multiparticipativa. Eu acredito muito no paciente sendo apontador da sua escolha, com reconhecimento das vantagens e desvantagens de cada técnica e daquilo que ele suportaria enquanto efeito colateral ao longo da vida. No geral, esses pacientes são internados e não vão para a UTI. Acaba a cirurgia, 2 horas depois eles vão para o quarto, para o convívio com a família, depois de 2 horas de recuperação anestésica. Eles permanecem por 24 horas internados, na maioria das vezes, pode permanecer 48 horas ou 72 horas, a depender de uma demanda social, por exemplo, alguém que mora no interior e não queira voltar para o interior, ou não possa voltar logo para o interior, mas em geral tem alta com 24 horas e com uma semana eles retornam para um primeiro contato após a cirurgia com o cirurgião, a fim de saber como é que está o andamento do processo cirúrgico.
Maíra vai falar disso, eu vou pedir que ela fale das 5 fases da dieta, mas em 15 dias e aí com 30 dias e de 30 dias volta para o nutricionista, volta para o cirurgião com 30 dias, 90 dias, 6 meses. Na nossa equipe hoje não puderam participar. Temos fonoaudiólogo e fisioterapeuta que são fundamentais no pós-operatório imediato. Os principais riscos da cirurgia bariátrica, atenção nisso que eu vou falar, eles acontecem até 10 dias em geral. Os principais riscos, quais sejam eles os mais graves, aqueles que causam um pouco mais de susto, depois de 10 dias raramente acontecem, seriam eles sangramento, fístulas, vazamento dos pontos internos do estômago, do intestino, infecções, complicações anestésicas em si, até 30 dias trombose, que é a coagulação de sangue nos vasos periféricos, nas veias das pernas, principalmente, pode acontecer. Aí a necessidade e a obrigação, praticamente, dos nossos pacientes utilizarem meia elástica e anticoagulante, assim como andar bastante depois da cirurgia, subir escada, subir rampa devagar, com orientação da fisioterapeuta, isso fica muito mais seguro. Daí, a presença do fisioterapeuta ser imprescindível. Durante a mudança da fase de dieta para fase sólida, sem mastigação adequada, o risco de entalos, vômitos é maior. Esse é o papel preponderante do nosso fonoaudiólogo, da nossa Joselma no grupo. Ela não pôde participar da reunião hoje. E assim, depois de 10 dias, a gente costuma dizer aos pacientes que as principais intercorrências são intercorrências menores, tipo uma que foi suscitada como dúvida aqui, numa pergunta antes da reunião, queda de cabelo, Maria. Homem e mulher Então, tem mais. então, para falar de queda de cabelo, Adriana, eu vou puxar o gancho, né, que você pediu para Puxa, comentar um pouco sobre a evolução da dieta. Na primeira consulta nutricional, a gente conversa um pouquinho sobre avaliação, como é o estilo de vida do paciente, os hábitos, né, de vida, de alimentação, de exercício físico, um pouco do que a gente precisa para conhecer esse paciente. Nessa primeira consulta, é entregue orientações nutricionais. A gente já sugere que o paciente já modifique o estilo de vida, já melhore a alimentação. 30 dias depois, ele retorna e aí a gente vai finalizar o processo de pré-operatório entregando a dieta líquida do pós, a dieta do pré, que inclui 6 dias de dieta pastosa e dieta líquida, a suplementação do pré-operatório, e muitas vezes a gente já inicia outros suplementos que a gente sabe que são importantes para o suporte da cicatrização, tá? No pós-operatório, a queda de cabelo, que foi a dúvida, ela geralmente vai acontecer a partir do terceiro mês de pós-operatório, tá? Mas antes desse período, a gente tem ali os 15 dias de dieta líquida, que é quando a Adriano disse, né, que vocês retornam, e retornam para a nutrição também. Depois desse período dos 15 dias, a gente vai entregar para vocês a dieta de consistência pastosa, o que não é batido, né? Que não é aquele cremezinho que vocês têm o hábito de associar. Então, essa seria a dieta semilíquida. A dieta pastosa já seria um arrozinho, um purê, uma proteína, uma carne moída, né? Que é, inclusive, o que vocês levam para a fonoaudióloga para fazer a avaliação. Depois da dieta de consistência pastosa, vocês têm mais 30 dias de dieta branda, que aí é quando normalmente pode acontecer o início de queda de cabelo, tanto para mulheres quanto para homens. Só que eu acho que a mulher, né, o cabelo na mulher, ela tem um impacto, né, de não sei, de chamar mais atenção e de incomodar um pouco mais. Os fios são maiores, são mais longos também, e aí incomoda um pouco mais. A gente não vai ficar assistindo isso, né, sem ter nenhuma intervenção. A gente sabe que isso é transitório, a gente sabe que tem um período, né, entre o terceiro e o sexto mês de pós-operatório. Pacientes que têm uma reserva nutricional melhor podem apresentar menos queda de cabelo, pacientes que cursam com menos estresse. Então, tem outros fatores externos que também podem contribuir, mas a gente sabe que o fator nutricional de desabsorção ele é maior. Então, é isso, a gente vai avaliando os exames bioquímicos do paciente, vai avaliando se tem necessidade de mais ferro, se a mulher precisa interromper o fluxo menstrual para, né, diminuir aí essa queda de cabelo. Então, a gente vai conversando com esse paciente, mas, claro, pedindo que isso seja relatado, isso, né, vocês tragam isso para a gente, para que a gente possa ajudar nessa condução aí. ok. Tendo dito sobre os primeiros 10 dias e um pouco do como funciona o internamento, eu gostaria de ressaltar aqui com relação ao retorno às atividades.
Em geral, eu peço que 8 dias, uma semana, sem dirigir e namorar. A partir disso, os esforços correspondentes podem ser feitos. Com 15 dias, Eric vai falar, eu vou deixar Eric falar o que é que ele recomenda que se faça mais exercícios mais intensos somente depois de 30 dias. Em geral, pessoas com vínculo trabalhista, seletista, ter assinada, a gente concede um atestado de 14, 15 dias, essas pessoas não voltarem a trabalhar. Esforços, como o pessoal que trabalha em área de manipulação de carga, haveremos de julgar se 30 ou mais dias, a depender do tipo de esforço que será feito, e assim nós procedemos. Com relação às medicações, aviso aqui, importantíssimo, não amassem comprimidos, quebrem em pedaços, em fragmentos menores e engula esses pedaços menores inteiros. Cápsulas maiores, não tem jeito, vai ter que tirar o pó e colocar direto em contato com a língua, por exemplo, e beber um pouco de água por cima. No mais, as medicações que a gente prescreve, é um inibidor de secreção ácida, é um comprimido inteiro, não precisa amassar, não precisa quebrar, não precisa triturar, ele é muito pequeno. Buscopan também é um comprimido pequeno ou poderá ser utilizado em gota. Luftal, geralmente a gente prescreve em gota. E o restante dos medicamentos que vocês usam para pressão, diabetes, caso sejam muito grandes, deverão ser quebrados, repito, não deverão ser amassados. Eric, exercício, como é que você recomenda a introdução? Claro que tem individualidade, tem pessoas com limitações articulares, mas, em geral, o que que um indivíduo no pós-operatório suportaria com 15, 30 ou mais dias? A partir dos 30 dias, após a avaliação, ele estando apto, não tendo nenhuma limitação, ele já pode fazer tudo, né? Qualquer atividade assim, é, que seja orientada. A gente, o que a literatura diz que é mais eficiente para o paciente pós-bariátrico nessa fase é musculação e exercícios aeróbicos, ou seja, exercícios combinados. Então a gente vai criar uma planilha de treino para o paciente e ele vai caminhar, ele vai procurar uma academia, um personal ou seguir as orientações desse treino, dessa planilha na sua casa, ou na academia do seu condomínio. E assim, algumas atividades que sempre perguntam não são recomendadas nessa fase, como algumas atividades esportivas, dança, natação, né? Essas atividades que exigem tem muito volume, exigem uma quantidade imensa de energia, né, para sustentar aquela atividade. Geralmente, elas levam 40 minutos e é uma fase que o paciente ainda está ainda em déficit nutricional e não consegue recuperar aquela energia que foi gasta com a mesma velocidade de antes, né, com a mesma eficiência de antes da cirurgia. Então, o que é que acontece? Ele acaba consumindo mais músculo, né, a sua massa muscular junto com a gordura. Então, não vai perder só gordura, como muitos acham, né, que às vezes, exagerando nas atividades, ele vai acelerar o processo aí de perda de peso, de ganhar condicionamento, não. Pode até perder o condicionamento que ele ganhou, aumentar o quadro de desnutrição, né? Começar a interferir aí no trabalho de Maíra, né? E o risco de lesão também muito grande, baixa de imunidade. Então, tudo isso é consequência de atividade física sem orientação nessa fase do pós-bariátrico. Então, o que a gente recomenda é, é que vocês procurem já, a partir de 30 dias, comece a fazer atividade mais assim, é, aquelas atividades programadas, né, para pacientes pós-bariátricos. Ok. Eu acho que eu não consegui ser muito claro quando eu falei dos comprimidos. Olha só, para É, quebrar os comprimidos grandes nos primeiros dias da cirurgia, depois de 2 semanas, poderá ser engolido o comprimido do tamanho que for, seja qual for a cirurgia, bypass ou sleeve.
Quando eu falei em quebrar, amassar, não amassar comprimidos, apenas quebrá-los, sobretudo os grandes, tipo metformina, que é um comprimido grande, Tilenol, que é um comprimido grande, Pilex, são nas primeiras 2 semanas. Depois, os comprimidos poderão ser ingeridos de maneira tradicional depois de 2 semanas. Por falar em tradicional, Débora, é muito comum pessoas com transtorno de ansiedade e depressão associados à obesidade. Isso é uma preocupação extra para vocês no consultório? Vocês aplicam questionários? Como é que funciona isso para vocês saberem o grau de compulsão? Até porque já tem gente aqui, como eu falei, que é preciso mudar de estilo de vida. E brincadeiras à parte, me assusta muito quando o indivíduo entra no consultório e pergunta quando é que eu vou poder comer um brigadeiro, quando é que eu vou poder tomar cervejinha. Não é uma pessoa que de fato está levando em consideração a mensagem que eu quero que fique. Sabe aquela propaganda antiga de um chocolate que ficava na cabeça? Compre, compre, E compre, batom. compre a ideia de que é para mudar o estilo de vida e, portanto, pensar em querer voltar a beber, pensar em voltar a querer comer o chocolate é um erro, é um erro. Quem sabe, inclusive, depois da cirurgia, você não encontra outro significado de vida, como muito bem falou Maria ou Maíra, ressignifique a sua vida e nem sinta vontade de beber, por exemplo. Isso. Eu acho que a cirurgia em si convoca isso, né? A pessoa refletir como quer ressignificar certas coisas que são necessárias num processo como esse. E quando se aponta, Adriano, nós temos sim uma das escalas para avaliar ansiedade, depressão e transtornos alimentares, principalmente o transtorno de compulsão alimentar, que tem uma prevalência nessa população de obesidade. Quando a gente, né, escuta essa pessoa obesa que chega ao consultório, tem algo aí de que foi atravessada no histórico por questões que tocam a ordem da fragilidade, seja a relação consigo, com o corpo, que já muitos encontram uma baixa autoestima, ou por conta do próprio processo de emagrecimento, histórico de emagrecimento sem sucesso, ou das limitações, né? Ou de não conseguir se reconhecer naquele corpo em uma determinada fase da vida e querer buscar resolver, querer buscar se sentir melhor, estar bem. E por isso acaba que no momento de maior sofrimento, onde não consegue avançar muito na questão de tratar a sua obesidade, deprimem, desenvolve relações compensatórias com a comida, né? Acaba por um quadro de maior ansiedade. É na comida que vai ser um processo de fuga, de descontar, tem muito comportamento de beliscar, um comportamento de um comer, mas de maneira transtornada. Então, essa relação com o comer começa a ficar cada vez mais problemática, né? E que, de algum modo, a intervenção cirúrgica marca algum limite. Porque, claro, vai haver um volume menor, vai intervir nisso, mas não há uma solução da questão da obesidade em si. A gente fala de mais um tratamento, né? Se a pessoa não rever o seu comportamento, essa fragilidade aí, como ela chegou a essa dimensão do sofrimento, e aí eu digo tudo que a gente estava falando aqui, essa questão de ressignificar o comer, o como come, o corpo, porque nós somos a construção de um corpo também. Então, é um processo de mudança que envolve muita coisa. Se vê perdendo peso rápido e uma flacidez, como é que eu lido com o meu corpo? Como é que eu sustento um processo de mudança? E como é que eu fortaleço o que eu estou conseguindo adquirir de positivo com a cirurgia, né? Para esse processo não se perder. Então, eu acho que a gente, quando avalia quadros de ansiedade e depressão, é no sentido de estabilizar, da pessoa conseguir estar minimamente bem acompanhada, com suporte de equipe, para responder às mudanças que a cirurgia exige. Porque uma vez que ela toma a atitude de mudar, é possível. Ela consegue alcançar o objetivo. Mas tem que ter acompanhamento, tem que ter comprometimento no processo como esse. Ainda É que seja para importante tomar falar, né? puxão de orelha, né? Não, e é importante falar a Pois respeito é, de emagrecer, não ser emagrecido, né? Porque eu acho que a gente às vezes fica num sim. lugar Sair de uma posição passiva e ser de ativo do seu transferir para o processo. outro. Exatamente. Exatamente. Essa fase de contemplação, ela foi colocada lá para trás da cirurgia, né? Ao ser tomada a decisão de operar, a gente precisa pensar um pouco nessa responsabilidade. Eu queria, Adriano, falar um pouquinho a respeito desses comprimidos, ainda retomando esse assunto, para trazer para vocês que no pós-operatório imediato, naquele segundo dia, 24 horas depois que você chega em casa, vocês já iniciam o uso dos suplementos, que não vão ser os mesmos do pré-operatório, necessariamente, tá?
Então, a gente já inicia ali com um polivitamínico, mas ele é mastigável, ele não vai estar na forma de comprimido, a pastilha mastigável, e o suplemento em pó, né, para ser diluído. Então, isso facilita bastante a aceitação de vocês. E, inclusive, a gente pode dizer até que, ao longo desses anos, a gente percebeu uma melhora muito grande nessa queixa da queda de cabelo, né, no núcleo também, mas na literatura, porque a gente hoje já tem mais segurança de iniciar essa suplementação tão precoce para vocês, tá? Maíra, não surgiu a dúvida, mas eu até pretendo, antes um pouquinho, deixa eu voltar para a Débora, que já que ela está aqui mais fresca. Nós vamos falar de dumping e hipoglicemia após a cirurgia, Maíra. Mas, Débora, a gente falou recentemente, você colocando aí a busca do corpo. Eu e Helder, a gente fez uma live recente, tá no @NTCO oficial, no Instagram do @NTCO. A romantização do corpo com obesidade ou sem obesidade pode ser deletéria, pode ser ruim. Então, quando você fala que as pessoas criam uma expectativa muito grande de serem emagrecidas para depois fazer plástica, de que maneira essa ansiedade pode ser controlada para que eles tenham a paciência necessária para saber que tipo de plástica vão fazer e se vão precisar fazer na maioria das vezes, para não ficar romantizando a ideia de que vai ficar do jeito Eu que, diria, que a Adriano, blogueira assim, de ficou. que assim, é difícil, mas assim, é preciso se apropriar do corpo que se tem, né? Como foi que eu cheguei até ali, sabe? Porque senão a gente se identifica com certas coisas, com certos grupos, e marca assim, a gente já se nomeia, né? Como tem essa nomeação dos diagnósticos, né? Eu sou depressivo, eu sou ansioso, a pessoa não consegue se separar daquilo que ela é enquanto eu sou obesa. Ela está numa condição de obesidade que sim adoece, compromete, mas ela é uma pessoa que pode passar por um processo de transformação quando ela se dá conta de como ela se tornou obesa, né? De como ela busca uma intervenção como essa e de que efeitos que vai ter naquele corpo, para ela escolher se apropriar de que mudanças ela quer para ela. Porque sim, a intervenção de uma plástica depois vem muito dela ou é do outro? Que tipo de indicação é esse, né? Até que o cirurgião me aponta qual é a intervenção que eu devo fazer, é preciso sim, acho que esse processo de construir, questionar, tirar dúvidas, esclarecer, né? O que é que aponta mais risco? Por que uma de que não outra? Então, quando eu digo se apropriar do corpo, é se apropriar de cada fase dessa, sabe? Para a pessoa também poder escolher e se responsabilizar pelo esse processo, seja ele da escolha do tipo de cirurgia, seja ele se faz plástico ou não, sabe? De não ficar amparado a determinados grupos, eu digo grupos fora do ambiente de cirurgia, dentro do ambiente de cirurgia, porque sempre a gente fica preso à palavra do outro. Nós estamos, o relacionamento, essa relação profissional, essa relação com outra pessoa obesa, pode levar a uma dimensão de favorecer, mas também de prejudicar. Então a gente tem que separar as coisas. É importante confiar em que realmente e buscar ajuda e realmente quem está ali acompanhando. E se há uma indicação de uma plástica, é conversar com um cirurgião plástico que se foge às dimensões que Eric, que Maíra aponta aqui, que cada especialidade pode fazer, é com o cirurgião que ela vai ter que avaliar isso, né? É se apropriar desse processo de mudança no acompanhamento com a psicologia, porque há um impacto emocional disso em qualquer intervenção do corpo. Qualquer cirurgia simples que a gente faz, né? Imagine uma que exige mais essa mudança. Então, eu responderia a sua questão, se apropriar de um corpo em cada fase do processo, para ele escolher a intervenção também que ele vai sustentar, porque é no corpo dele que vai acontecer, né? Perfeito. Maíra, dumping, frequência, É, prevalência, tem como evitar, morre Adriano, eu disso, queria não falar, morre? não morre, tá? O dump, ele geralmente acontece por causa do rápido esvaziamento gástrico de um paciente que não teve a digestão adequada para começo de conversa na boca, não mastigou direito, não teve uma digestão adequada em estômago, não teve a produção adequada de suco gástrico e não teve, né, muitas vezes a ação de enzimas importantes na primeira porção do intestino, ele vai ter o maior risco de dumping. A gente costumava dizer muito que existia associação com alguns alimentos, e ainda existe, né, essa associação,
mas agora a gente percebe que a rápida chegada desse volume de soluto, né, de partículas grandes no intestino, faz com que o paciente tenha alguns sintomas. Então, o dumping nada mais é do que o conjunto de sintomas que estão relacionados com suor, mal-estar, sensação de desmaio, ânsia de vômito, tontura, taquicardia, sudorese excessiva. Não conheço nenhum paciente que teve todos esses sintomas de vez, né? Pelo menos eu não atendi até hoje. A gente tem ali uma população mais ou menos, né? Chega a 60, depende no núcleo, mais ou menos isso. E é importante a gente pensar na qualidade dessa dieta. Então, quando o Adriano fala, né, dessa ansiedade do paciente, muitas vezes, de saber quando vai beber, quando vai comer o brigadeiro, quando vai comer o doce, é um paciente que provavelmente, né, vai ter ali, vai, vai ter o dumping, vai deitar, vai esperar passar e vai comer de novo. Hoje mesmo eu atendi um paciente com um quadro de compulsão por doce importante, né? Era um paciente que não sabia diferenciar o que era hipoglicemia do que era o dumping. E aí eu já comecei a consulta com ele, perguntando se ele fazia as refeições dele em horários regulares, para que eu pudesse ajudar ele a entender qual era o sintoma que ele estava tendo, se era de fato uma hipoglicemia, né? Se houve de fato uma queda na quantidade de açúcar circulante, de glicose circulante. E a primeira coisa que ele me respondeu foi que ele não tem horário regular. Então, a gente precisa de uma organização no cardápio, uma organização nessa rotina alimentar para identificar isso, fazer as intervenções que são necessárias, colocar de repente uma quantidade maior de fibra, de proteína, de gordura, naquele horário ali, junto com aquele carboidrato, para dar esse suporte na digestão para esse paciente, tá? Mas aí a gente vai conversando, porque a gente tem as fases de introdução, né, de alguns alimentos. Então, aquela dúvida, né? Ah, quando é que eu vou poder comer determinada coisa? Esses alimentos aí que potencializam esses Ô, sintomas, Guilherme, geralmente só são liberados com 6 meses de pós-operatório, tá? Bem, pessoal, para nós todos que estamos aqui na reunião multidisciplinar do NTCO, sempre fica essa dúvida de dumping e hipoglicemia refratária pós-cirurgia bariátrica. Eu acho que ficou muito bem claro agora que o dumping é algo passageiro, é algo que não traz um malefício a longo prazo, pode causar incômodos momentâneos e está relacionado a mau hábito alimentar. O que significa dizer que pode ser evitado, na maioria das vezes, com um padrão alimentar estrito, com boa oferta de carboidratos complexos e que não há, portanto, necessidade, sequer existe algum tipo de medicamento. O que eu poderia dizer da hipoglicemia refratária, que ao contrário do dumping, é uma condição um pouco mais maligna, no sentido de que, com a queda do açúcar na corrente sanguínea, vocês podem ter sintomas neurológicos que comprometam a sua capacidade de discernimento. E se Deus livre e guarde, você estiver dirigindo, fazendo alguma tarefa que imponha risco, isso pode comprometer a sua vida e a vida de outras pessoas, porque a hipoglicemia pode, inclusive, culminar com a perda temporária um pouco mais prolongada dos sentidos. No caso da hipoglicemia refratária, o diagnóstico é mais complexo, envolve uma realização de uma série de exames, exame de sangue, às vezes exame de imagem. Obviamente, passa também por uma modificação de cardápio. O nutricionista é fundamental, Isso. porque, na maioria das vezes, a hipoglicemia refratária é consequência de uma hiperprodução de insulina por causa de uma ingestão aumentada de carboidratos simples. Quando não há uma resposta, existem medicações, sim, a gente pode fazer a carbose para diminuir ou regularizar a absorção de carboidrato de uma maneira mais homogênea, podemos fazer forxiga, que diminui a absorção de glicose em, em nível urinário, fazendo com que a gente perca um pouco mais de glicose através da urina e não tenha tanta queda de glicose, isso é paradoxal. Sobe a glicose, sobe a insulina derruba toda a glicose e a gente tem hipoglicemia e tem a possibilidade de cirurgia revisional, a depender do tipo de técnica que foi feito. Se foi feito o bypass, a gente pode reintroduzir o duodeno, que é a porção intestinal inicial, no trânsito. Se for o sleeve, a gente pode fazer uma cirurgia que tente diminuir, desacelerar o esvaziamento gástrico, mas o fato é que tem possibilidade de tratamento medicamentoso e, falhando o tratamento medicamentoso e comportamental, tem também possibilidade de indicação de cirurgia. Basicamente é isso que tem de diferença de um para o outro. Eric, pessoas que gostam de fazer musculação,
Você recomenda whey protein depois, junto com Maíra? O que é que você acha? Quantidade, se aumenta, se não aumenta? Me mandaram essa pergunta aqui. Essa pergunta é mais para a Maíra responder. O que a gente orienta aos pacientes é que não deixe de tomar. Então, a proteína ela vai auxiliar na regeneração muscular, né? Porque são macronutrientes que a gente não consegue, o nosso organismo não produz, não sintetiza, não, tem que ser adquirido de maneira exógena. Então, com a quantidade que vocês vão ingerir de proteína no pós-cirúrgico não vai ser suficiente, né, para suprir a necessidade diária. Por isso, a importância de vocês, né, não deixarem de ingerir a proteína. Que a gente recomenda, não deixem, porque vai auxiliar, vai ser muito importante no processo aí de hipertrofia e de eh, não deixar, não fazer com que não perca menos massa muscular na fase inicial, né, do pós-cirúrgico. Mas aí eu deixar para a Maíra responder aí se é melhor, se é antes, se é depois. Então, na realidade, a gente sugere, né, a proteína desde o pós-operatório imediato para atingir o ideal de proteína dia. A gente sabe que homens e mulheres têm necessidades diferentes. A recomendação inicial é do uso do whey protein, 40 gramas mais ou menos. E em determinado momento, a gente faz a substituição por um peptídeo de colágeno, onde a gente encontra tanto aminoácido quanto o colágeno verisol, que inclusive casa bastante com essa necessidade, né, de conter a queda de cabelo que alguns pacientes apresentam. A importância da proteína ela não está relacionada, né, pensando na questão nutricional, só em hipertrofia ou diminuição da massa muscular. Então, a gente pensa também na importância dos aminoácidos para a produção de algumas enzimas, para a questão, né, da ativação, inclusive, de mitocôndria, a questão neurológica. Então, esses aminoácidos eles vão ter importância, inclusive, a nível de tecido, né, de regeneração de tecido, regeneração celular. Então, a proteína ela vai ter essa importância. Se vai ser uma proteína, se a gente perceber que o paciente consome um volume via alimentação regular, um volume satisfatório, a gente vai reduzindo esse volume de proteína. A gente tem ali a janela de 24 horas para indicação desse suplemento de proteína, então a gente não tem necessidade imediata de usar essa proteína, muitas vezes nesse pós-treino, né, como a Adriana comentou. Ao contrário, Adriana, inclusive a gente tem um dos horários fixos que a gente coloca é antes de dormir, né? Claro que eu estou generalizando, mas pensando inclusive nessa hipoglicemia, pensando nesse jejum da madrugada, em alguns momentos a gente coloca no horário da ceia. Mas aí cada caso é um caso, tem pacientes que não ficam acordados até mais tarde, e aí a gente coloca, né, enfim, lanche, e a gente vai avaliando cada paciente. Mas, em média, o volume de proteína via suplementação está em torno de 40 gramas por dia. Aí a gente vai escolher ali com vocês o melhor suplemento para vocês. Tá. Eu não vejo assim nenhuma grande pergunta nova agora, diferente. Apenas aqui as pessoas perguntando se é comum, Adriano, se é comente do normal fazer IMC também, né? Porque... despedidas. Fazer Ah, tá. despedidas. Eu vou falar das indicações, porque alguém perguntou aqui se É, com 98 quilos, 1,60 m faz cirurgia. Eu isso. vou fazer o arremate final falando das indicações. Você quer que eu fale das despedidas, é isso? Você e Débora, o que que as pessoas... Então, Eu particularmente vou falar disso. O que que não vão fazer despedida? Por que não fazer do ponto de vista cirúrgico? Então, você também pode isso. falar. Então, na verdade, o que a nutrição sugere é que o paciente perca em torno de 5 a 10% do excesso de peso dele em pré-operatório, falando de gordura, tá? E isso facilita bastante, a Adriana vai comentar sobre isso, o ato cirúrgico, a recuperação, a cicatrização. Pensando muito em cicatrização, em recuperação desse paciente. No intra e no pós-operatório imediato, assim, a perda de peso é importantíssima. E se ele faz a despedida ou se não há o déficit calórico em pré-operatório, a gente não vai conseguir
pensar um pouco nessa perda em pré. Então, o paciente que iria operar com 113 vai operar com 115, 116 quilos, né? Então, ele vai com a condição pior de recuperação. E, além de tudo, tem a questão, né, psicológica, por que ele precisa se despedir, se na realidade ele vai voltar a ter uma rotina alimentar regular, normal, entre aspas, claro que não no volume, na, na qualidade do que ele comia antes, né? Mas, de um modo geral, ele vai voltar a comer mais ou menos o que ele comia, né? Antes Débora, de quer Débora complementar? falar, antes de Débora falar, Hum. seria leviano imaginar que os pacientes torcem para que passem mal com determinadas comidas, que a cirurgia provoque isso como uma maneira de obrigá-los a mudar de estilo de vida? Eu estou Adriana, eu já tive tergiversando. uma paciente que uma vez ela entrou no consultório literalmente chorando e eu não entendi o que estava acontecendo, porque ela já estava entrando chorando, e ela me disse que chorou muito porque ela comeu o brigadeiro e não teve dumping. E o que ela queria, na verdade, era que algo forçasse ela a não comer aquilo que era o desejo dela, né? E aí o que eu disse a ela que nem eu ia estar o tempo inteiro do lado dela dizendo a ela pode ou não pode, né? Nem o dumping tinha certeza de acontecer com ela. Ou seja, a gente não teria alguém para freá-la o tempo inteiro, né? Então eu acho que é muito importante a gente pensar enquanto responsabilidade, e aí Débora complementar a parte dela, mas pensar um pouco a respeito de revisitar alguns sabores, né? A gente fica muito naquela condição de que eu não gosto disso, eu não como isso, eu nunca comi isso. Quando, na realidade, o paciente não tem memória, porque isso só foi apresentado para ele quando ele tinha 3 anos. Ele recusou, ele começou a recusar aquele alimento quando ele tinha 3 anos, 4 anos de idade. Então, nunca mais na vida dele ele revisitou aquele sabor. E com 40 anos ele resolve fazer a cirurgia, ele experimentou aquilo com 3. Então, em 37 anos da vida dele, ele não comeu novamente aquele alimento. Então, nesse pós-operatório, como a gente percebe a modificação em relação à papila gustativas, a identificação de alguns sabores, seria interessante que a gente pudesse fazer essa dessensibilização, essa reintrodução desses alimentos que foram, né, experimentados na infância. A sua palavra, É Débora. interessante porque isso diz o que a gente estava falando aqui, né? Como é difícil um processo de mudança. E mais ainda, como é difícil a pessoa se responsabilizar pelo seu processo de mudança, né? Porque há essa expectativa de que a intervenção, de que um limite venha do outro, que venha da cirurgia. Eu também recebo muito, Maíra, esse discurso assim, Débora, o que é que eu vou fazer? Que mexe também com essa ansiedade, né? Mas o que é que eu vou... O médico concluir que vai ter alguma coisa de complicação. O que é que eu vou fazer quando eu deslocar minha compulsão? O que é que eu vou... Eu fiquei preocupada porque eu tô comendo doce e não tô sentindo nada, né? Então, você vê que toca nesse ponto do que a pessoa está fazendo para se comprometer com o processo que ela veio pedir para fazer, né? É interessante porque a ideia, gente, não é tirar a relação satisfatória com a comida. Muito pelo contrário, é estabelecer relações satisfatórias, prazerosas, para não cair numa relação com a comida de maneira adoecedora. Porque se a pessoa precisa chegar a uma dimensão de excesso, de se despedir, é porque tem algo errado aí. Né? A gente não diz, a gente fala de algumas orientações, de evitar, de não beber, fazer uso de álcool nos primeiros 6 meses, porque, sim, são intervenções importantes no processo de mudança. Não é que vai ser definitivo. Você não pode se relacionar com álcool de novo, você não pode comer determinados alimentos em certos momentos, uma relação prazerosa, uma torta no momento que tiver vontade. Mas a gente está falando de relações pontuais, positivas, satisfatórias, não de relações que tornam excesso. Então, por que isso acontecer antes? Porque ele não pode desenvolver uma relação nova, onde vai ter satisfação também depois. Não vai cair numa dimensão de não vou poder ter uma relação mais boa, melhor com a comida. Agora, isso interfere em você pensar no que você está comendo, em você não repetir certos alimentos que realmente vai comprometer seu processo de emagrecimento, né? Então, isso também diz de algo que a gente tem que abrir mão. É difícil no processo de mudança abrir mão de certas coisas. Então, de fato, de novo, volta assim, não é só se apropriar de uma nova relação com comer, com o que é que eu estou comendo, é do que você quer para sua vida.
que você quer sustentar na sua vida, entendeu? E a cirurgia convoca essa reflexão. O que eu acho interessante é que a cirurgia em si não vai resolver seu problema se você não pensar o que você está buscando em cada etapa da sua vida, o que é que você está desenvolvendo nas suas relações satisfatórias que eu estou falando. É disso que se trata. Ninguém está fazendo para tirar essa satisfação. Mas há uma medida, né? Há uma justa medida aí que pode complicar se exagerar. Eu tenho feito uma analogia com os pacientes de que a vida é feita de imposições, privações e restrições, em vários aspectos. Com a comida, é difícil você estabelecer essa relação de privação, porque do ponto de vista cultural, nós sempre fomos habituados a acreditar que amanhã não terá comida. Então, eu preciso aproveitar a comida de hoje, que eu estou em risco iminente de amanhã não ter comida. Mas a gente vive uma fase de desenvolvimento tecnológico e esse risco está relacionado apenas a locais específicos do mundo atualmente, porque a própria pandemia a gente tinha medo que faltasse abastecimento de comida e não faltou. Então, assim, eu penso que os pacientes, na maioria das vezes, pensam assim: como é que eu vou me privar de comer se é a única coisa que eu tenho acesso de maneira irrestrita? E é preciso trabalhar muito bem isso, porque assim, eu já tenho que me privar de não ter o helicóptero, de não ter a casa de 5 suítes, de não ter a casa de praia, de não viajar 3 vezes por ano para a Europa. Então, eu acho que não dá para fazer esses paralelos na vida em relação à comida, mas a gente não é treinado a fazer isso. E a gente vive uma era em que a gente precisa começar a ser treinado, ao contrário do que nós fomos, muito provavelmente com nossos avós, treinados a: olha, só vai comer a sobremesa depois que comer a comida toda. Já que você não comeu tudo, não vai ter sobremesa. A relação de punição e compensação com a comida ainda está muito entranhada na cabeça da humanidade. E por isso o psicólogo é fundamental na equipe de cirurgia bariátrica. E cirurgia bariátrica que eu queria, de certa forma, não vou finalizar minha fala apenas, vou deixar que vocês façam as considerações finais. Está indicada em pessoas no Brasil e no mundo, levando em consideração o IMC, que é uma continha feita utilizando peso e altura. Peso dividido pela altura, esse valor na calculadora você divide de novo pela altura, ou seja, peso dividido pela altura ao quadrado. Se for maior que 35 e tiver duas doenças associadas, é igual a cirurgia. O plano de saúde e o SUS são obrigados a contemplar. Se for maior que 40, independente de ter doença ou não. Então, uma pessoa perguntou aqui se com 98 quilos e 1,60 m ela tem indicação de cirurgia. Talvez, porque ela tem 38 quilos por metro quadrado, e aí eu preciso avaliar os exames para saber se ela tem alguma comorbidade, alguma doença associada. Escolheu fazer a cirurgia, pessoal, saibam, é uma decisão para a vida inteira. As despedidas passam pelo processo de entendimento que muito provavelmente vai dificultar o ato operatório, como Maíra muito bem disse. O indivíduo que sai de 113 quilos para 108 terá uma cirurgia bacana, cirurgia tranquila, porque terá pouca gordura e pouca inflamação. Para o cirurgião fazer a cirurgia será mais fácil. O indivíduo que sai de 113 para 118, pelo contrário, o fígado vai inchar, vai crescer, o ligamento redondo que segura o fígado também, e isso vai dificultar tecnicamente a cirurgia. Então, comece a amadurecer a ideia. Processo de preparo para a cirurgia demora em média 30, 45 dias. Vamos botar 45 dias como uma média. É um tempo razoável para começar a desacelerar e pensar na possibilidade de ressignificar a vida no que diz respeito ao ato de comer. Eu acredito, eu tenho completa convicção de que as pessoas têm obesidade, mas nem todas são compulsivas. 30% é, 70% não é. Então, na maioria das vezes, elas são taxadas de comedoras em excesso. Eu tenho convicção hoje de que não são. Mas eu não preciso comer muito para engordar na atual conjuntura global de alimentação. Eu costumo dizer que 1 quilo de alface e 1 quilo de cenoura é muita comida. Ninguém consegue comer isso de alface e cenoura. Mas isso tem menos energia do que uma barra de chocolate, a depender do tamanho da barra de chocolate, ela vai ter muito mais energia numa porção muito menor de comida. Então, não, as pessoas não têm obesidade porque comem muito, né, porque precisam aprender a voltar a comer de uma maneira mais saudável. E assim eu encerro a minha fala, meninos. Vai completar uma hora, vocês fiquem à vontade com as considerações finais. Bom, eu vou me despedir, agradecer, dizer, Márcia, é isso mesmo. É, na verdade, uma reeducação, uma educação nutricional, né? A gente vai aprender a comer de uma forma saudável ou ser reapresentado a esses alimentos. Vou agradecer, estou lá no núcleo aguardando por vocês. Obrigada pela oportunidade. E lembrar vocês de vocês assinarem a presença, tá? Tem um link aí no chat para assinatura. Se não assinar, não opera, né? Vamos botar assim.
Se não assinar, não opera, hein? Ó a condição. Também agradeço, pessoal. Boa noite. Me coloco disponível, tá? Junto com outros colegas da serviço de psicologia aí. E o que eu posso falar para vocês é busque acompanhamento, faça acompanhamento da equipe multiprofissional. Vocês precisam desse suporte para ter uma resposta satisfatória também nesse processo aí de pós-operatório. Só teve elogio a você, viu, Débora? Ninguém elogiou, nem eu, nem Maíra, nem ninguém. Você tá Obrigada. cotada. Eu vou dormir complexado, velho. Eric, É isso aí, pessoal. Boa noite e obrigado a todos pela presença aqui hoje. Espero que tenham tirado algumas dúvidas aí. No mais, estamos à disposição nos nossos canais. É só entrar em contato aí conosco através do NTCO, tá bom? Boa noite a todos. boa noite, obrigado, pessoal. Até breve.